Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou Érica Guerra, eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. O episódio de hoje tem o tema: Gerente, faça isso para você ser respeitado, respeitada. Hoje é o episódio número 22. É isso mesmo que você está ouvindo. Já tem 21 episódios para trás que você consegue assistir nas minhas redes. Agora eu estou transmitindo essa live para o YouTube, para o LinkedIn, para o Instagram. Então, de onde você estiver, dá um like nesse vídeo, aproveita para convidar mais pessoas que você conhece, que são gerentes iniciantes, que estão buscando desenvolvimento gerencial, que estão buscando crescerem na carreira, dentro da carreira gerencial. Chama para participar aqui com a gente. A ideia é que seja um bate-papo, que a gente possa conversar, trocar experiências, trocar vivência, e você poder também trazer um pouco da sua experiência aqui, compartilhar com as pessoas que precisam, compartilhar comigo aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. E aí eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, para eu saber como está chegando a transmissão aí para você. Me diga aqui para eu saber como está. Como está chegando aí para você a transmissão, para eu saber como está. E digam. Olha, estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Me digam aqui para eu saber se está tudo certo. Vou mexer aqui para ver se. Estão me ouvindo, me vendo? Me digam aqui. Enquanto isso, vamos seguindo aqui. A ideia é que a nossa live seja uma live rápida e que você. A Tânia disse aqui, tá ótimo. Obrigada, Tânia. Que seja uma live rápida, que 30 minutos, às 8 horas, a gente já está finalizando, só para a gente trocar um pouco aqui de conhecimento. Então, participa se você estiver com trânsito, se você estiver se preparando para trabalhar. Vai ser um prazer ter você aqui comigo e compartilhar um pouco de conhecimento, tá? Hoje eu vou te mostrar um pouco do que, se você fizer, se você colocar em prática, você vai aumentar muito o seu respeito e a credibilidade. É o respeito, a credibilidade que o time tem para com você. E não tem a ver com ser mais duro, impor autoridade, não é isso, não é uma ação específica ou uma ação específica. Se eu fizer isso, eu vou ser mais direcionado, né? As pessoas vou impor um respeito. Não é sobre impor respeito. É muito além disso. Eu vou trazer aqui para você algo muito mais inteligente ou estratégico. Mas não tem a ver com inteligência em si, não, tá? Eu me lembro exatamente quando eu comecei na posição gerencial, eu tinha algumas atitudes até orientadas, porque eu busquei ajuda e acompanhamento quando eu assumi a posição gerencial, mas, de fato, eu não tinha desenvolvido a habilidade ainda para gerenciar as pessoas. E por mais que no primeiro momento eu achasse que as pessoas tinham respeito pela forma como eu lidava com elas, ou que eu tinha de retorno ali no dia a dia, eu comecei a perceber que não tinham respeito. E era muito pela forma como eu lidava no dia a dia com as pessoas. Teve uma situação, vou compartilhar aqui com vocês, que na área que eu trabalhava, eu ia assumir uma outra unidade, era uma área que tinha muitos projetos, e sempre a gente estava absorvendo uma outra unidade. E essa outra unidade que nós iríamos absorver fazia parte de um contexto onde uma pessoa da minha equipe, que já atendia a regional, passaria a atender essa nova unidade. Só que essa pessoa, ela estava meio sobrecarregada, ela estava, assim, em um período onde ela não via possibilidade de assumir mais uma área de atendimento, ou mais uma atividade, ou seja, aumentaria o trabalho dela. E quem quer ter seu trabalho aumentado? Ninguém quer ter seu trabalho aumentado. E aí, na época, eu tinha uma pessoa novata na equipe,
e que estava com um escopo um pouco reduzido, mas ela era de uma outra unidade. Aí eu, brilhantemente, pensei, por que não, né? Colocar essa pessoa que está novata atendendo por enquanto, até que essa que deveria assumir, assuma essa posição. Aí eu falei, bom, vou colocar para atendimento e vou colocar as duas pessoas para conversarem. Vocês já ouviram algum direcionamento assim? Vá lá, pede a equipe para te trazer a resposta, para te trazer a solução. Não me traga problemas, me traga a solução. Vocês já viram esse tipo de orientação? Pois foi essa orientação que eu segui, né? Não me traga problemas, me traga a solução. Coloquei as duas pessoas para conversarem e encontrarem uma solução para me trazer. Gente, vocês não têm noção do erro que eu cometi. E eu só percebi que eu tinha cometido o erro depois que o problema foi se tornando cada vez maior. Quando elas conversaram, essas duas pessoas conversaram, elas não chegaram em um acordo, elas começaram a brigar entre si, porque uma não concordava, por que não era a outra que ia assumir a posição. No final das contas, eu fui buscar uma orientação e recebi a orientação de que eu devia ser firme, entrar, e aí, certo, né? Eu deveria realmente entrar, no caso desse impasse, entrar no meio da conversa e direcionar. E direcionar assim: olha, é você que vai ficar responsável e eu preciso de pessoas no meu time que assumam responsabilidade. E dessa forma, como está sendo, para mim não funciona. E eu tive essa conversa com a pessoa que deveria assumir, que estava refugando porque estava muito atarefada, né? Estava com uma sobrecarga de trabalho. Essa pessoa, eu tive essa conversa, ela entendeu que eu não queria ela no time, começou a buscar uma outra oportunidade, pediu demissão. Ou seja, ó, foi um problema acima de problema. Tudo isso por quê? Porque eu não tive habilidade para gerenciar as pessoas do meu time no direcionamento desse projeto. E isso tem a ver com atitude, com saber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Agora, essa construção, ela vem a partir de como você faz as coisas. E você constrói o respeito. E essa ação que eu tive, ou essa atitude que eu tive, ou a forma como eu conduzi esse projeto, ou conduzi o meu time para assumir esse projeto, ao invés de eu construir credibilidade e respeito com a minha equipe, eu desconstruí, porque eu não soube lidar com o assunto. Então, eu tive vários erros consecutivos aqui. E se eu tivesse desenvolvido as habilidades que eu precisava para ser uma gerente que constrói respeito e credibilidade, isso não teria acontecido. Eu teria construído esse caminho junto com o meu time com credibilidade e respeito. Mas sabe o que acontece? Gerentes iniciantes que estão pela primeira vez nessa posição, ou às vezes que já estão, mas que não desenvolveram as habilidades, às vezes confunde construir respeito com ter autoridade ou agir com essa autoridade, com autoritarismo. Não é sobre isso. Ou tentar conquistar o respeito sendo, eu vou ceder aqui, ceder ali. Não, vão lá vocês e conversem e me tragam uma solução. Eu não vou entrar nisso, vocês que vão resolver. E acabam não assumindo o papel que de fato precisa assumir para conduzir a equipe da forma como precisa. A posição gerencial, ela demanda algumas decisões que vão ser impopulares, sim, que vão demandar de você agir de certa forma em um momento onde as pessoas acham, você podia ir nessa linha ou nessa linha. E você vai dizer, nós vamos nessa, é nesse caminho. Mas isso não é ter ou agir com autoritarismo, é direcionar a equipe na hora que precisa ser direcionada. E as pessoas entenderem o porquê, quais são os seus motivadores, o que você considerou para tomar essa decisão. Aí sim, você vai construindo. E esses extremos, né, de eu vou assumir com autoritarismo ou eu vou deixar com que as pessoas decidam o caminho que elas vão seguir e me trazer uma solução. Não funciona no longo prazo.
Não funciona porque as pessoas vão saber que na hora que precisa de você agir com direcionamento, você não vai saber o que fazer. Ou seja, você não desenvolveu a habilidade que você precisava ter desenvolvido para gerenciar pessoas. Tudo bem até aqui? Me digam aqui se vocês estão me ouvindo. Ah, o Charles aqui, bom dia. Bom dia, Charles. Então, as leituras disse aqui que está ouvindo e vendo bem também. Tá ótimo. Então, vamos seguindo aqui. Então, o que você constrói, o que você conquista quando você tem respeito de verdade? A sua equipe te ouve e segue as diretrizes, porque acredita em você, não porque teme represálias. Ah, se eu não fizer isso aqui, eu vou ser mandado embora. Não, não é sobre isso. É porque a equipe sabe e confia no direcionamento que você está dando. Mesmo que naquele primeiro momento, talvez não seja o que as pessoas fariam, mas a pessoa entende e acredita em você. Sabe que você tem atitudes consistentes, sabe que você tem a habilidade, que pode confiar na habilidade que você tem de conduzir a equipe. O que mais que as pessoas demonstram quando elas te respeitam e confiam no caminho que você está direcionando? Você ganha influência para negociar com outras áreas, defender a sua equipe. Você consegue chegar até as outras áreas e defender o que é importante para o seu time. As pessoas da sua equipe sentem que você está a favor delas e que na hora que precisa de você defender em algum momento, você vai defender. Você vai estar à frente defendendo a área, defendendo as pessoas do seu time. E, por último aqui, os resultados vão melhorando. Porque à medida que você vai conduzindo, as pessoas confiam no caminho que você vai dando, elas se envolvem. Elas atuam com mais confiança e clareza, elas sabem os passos que estão sendo dados e por que esses passos estão sendo dados. Então, ó, o mais importante é que você crie esse ambiente onde a equipe sente que pode falar o que pensa, que pode falar que não consegue talvez entregar um trabalho e que sabe que você vai estar ali para direcionar da melhor forma que precisa, porque você tem as habilidades necessárias para fazer isso. Isso é o mais importante. Então, voltando ao meu exemplo, se eu tivesse tido habilidades naquele momento, eu teria conduzido de uma forma assertiva. Eu saberia o que eu ia fazer, por que eu ia fazer, ia chamar essa pessoa do meu time e ia direcionar com ela qual era o caminho. E ia ajudá-la a encontrar soluções pertinentes para essa questão. Porque para ela era um problema grande demais. Não adianta você virar para a pessoa e falar assim: ai, você vai lá e me traz a solução. Se a pessoa não está enxergando solução nenhuma. Se na condição que ela está vivendo naquele momento, ela não consegue enxergar nenhuma solução. Então, é o seu papel como gerente ter essas habilidades de direcionar a pessoa do time para resolver esse problema, tirar os obstáculos da frente, conduzir para que a pessoa se sinta segura na função que ela está exercendo, mesmo que no primeiro momento ela fala, não, eu não quero essa responsabilidade. Ninguém quer mais responsabilidade. Ninguém quer mais trabalho, gente. Não quer. Só que vão ter situações que em algum momento talvez ela precise assumir alguma outra responsabilidade a mais. E o seu papel é tirar os obstáculos da frente, mostrar para ela que sim é possível e que você vai oferecer recursos para que isso seja possível, né? E aí, olha só, conquistar o respeito pelo cargo não tem jeito. Nós acabamos de falar que não funciona. No longo prazo, é a maior catástrofe que você pode fazer na sua vida. Ou pelo lado de ceder, de falar, não, tá tudo bem, né? Vai aqui que vai dar certo e tal. Ou pelo lado de impor e falar, você tem que assumir. Você não tem outra opção. De virar, né? Nesse caso, virar para a pessoa e falar assim: você não tem escolha. Essa função que você executa hoje, que você está nela hoje, não tem essa opção de falar: não, eu não quero assumir mais uma responsabilidade ou assumir mais uma área de atendimento. Não, não é opção para você. Você tem que assumir.
Então, não é impondo, não é usando a hierarquia. Olha, você tem, é assim mesmo, paciência. Isso desgasta a sua imagem como gerente. A forma de fazer isso é cumprindo o que você promete, é sendo coerente entre discurso e prática, tomar decisões e agir a partir dessas decisões, sabendo que vão ter decisões que são impopulares, sabendo que você vai precisar direcionar a equipe para caminhos que às vezes as pessoas não que estão ali não fariam. E por isso que não são elas que estão naquela posição, você que precisa tomar essa atitude e direcionar. Mas não é impondo autoridade, é ser claro, consistente, agindo com habilidade. E aí essa habilidade não vai ser do nada. E retomando esse exemplo, quando eu fui conversar com a pessoa sobre eu querer pessoas no meu time que eu pudesse contar, foi uma orientação que eu recebi, só que eu não soube processar a orientação que eu estava tendo, porque eu não tinha desenvolvido habilidade para gerenciar pessoas. Então, a forma como eu conduzi a conversa levou a pessoa para um caminho diferente do que eu queria. Eu queria que ela tivesse engajado na causa e quisesse continuar atuando na equipe, entregando o melhor resultado, se envolvendo, mas, na verdade, o que eu conquistei foi o contrário, foi ela querer sair do time. Quando eu conversei com ela, o meu objetivo era motivá-la para fazer o que precisava ser feito. Mas o que eu conquistei foi o contrário. Eu conquistei que ela não quisesse ficar na equipe. Ou achasse que eu não estava valorizando o trabalho dela. Ou achasse que eu não estava considerando o esforço que ela fazia diariamente, que era muito. A habilidade é necessária. E o que eu estou querendo te trazer aqui hoje, na nossa live de hoje, é que você precisa desenvolver habilidades. Você precisa desenvolver habilidades para gerenciar pessoas. E são essas habilidades e a sua ação a partir dessas habilidades de forma consistente, sendo claro, transparente, consistente, que vai te trazer esse respeito, que vai fazer com que as pessoas do seu time te respeitem, que vai fazer com que os seus pares te respeitem, que vai fazer com que a organização que você trabalha te respeite de uma forma direcionada, consistente. Vocês já tiveram? Me conta aqui alguma situação assim, né, de realmente não conseguir conquistar esse respeito e ver nas pessoas que elas não tinham esse respeito? Conta aqui no chat se você já vivenciou alguma coisa assim. E essas ações é o que vai te direcionar, porque a gente está falando de ter clareza para comunicação, falar o que é esperado e o que você precisa ter dessas pessoas no dia a dia, direcionar a sua atuação, a forma como você lida no dia a dia. E quando a sua equipe sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, ela vai te responder dessa forma. Ela vai fazer o que precisa ser feito. Faz sentido para você? Então, desenvolva a habilidade de gerenciar pessoas. E essas habilidades, elas vão te direcionar para construir respeito, construir confiança. Isso, ó, o João colocou aqui. O respeito a gente conquista com o tempo. Conquista com o tempo, tendo ações consistentes. Se você, ao longo do tempo, faz o que precisa ser feito com habilidade de gerenciar pessoas, você conquista respeito. Se você não tiver habilidades para gerenciar as pessoas, se você não desenvolver essas habilidades e você não souber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo, você faz o contrário com o tempo. Você vai desconstruindo, você vai perdendo o respeito. O tempo, ele é um fator decisivo
para você construir respeito e credibilidade ou destruir o respeito e a credibilidade. Sabe aqueles sistemas de avaliação que você começa com 100? Tá, você começa com 100%. Então, quando você assume a posição gerencial, você começa com 100%. Você tem 100% de credibilidade, 100% de respeito. E aí, ao longo do tempo, você vai perdendo ou mantendo seu respeito e credibilidade. É isso que acontece. Então, o fator tempo, ele é extremamente importante. E você precisa demonstrar habilidades para gerenciar pessoas. Aí o João colocou aqui, ó, é importante que você tenha uma comunicação assertiva com seu tempo e deixe claro o que você espera dele. Isso, deixar claro o que você espera. Esse exemplo que eu trouxe aqui, João, muito obrigada pela sua contribuição. Quando eu fui comunicar com essa pessoa da minha equipe, fui conversar com ela sobre esse assunto que estava delicado, eu fui clara, fui muito clara. Só que eu não tive habilidade para conduzir o assunto para ter o resultado que eu queria. Eu queria trazer mais engajamento, motivação para essa pessoa do meu time assumir a responsabilidade que ela precisava diante do novo projeto. Só que como eu não tive habilidade para fazer isso, eu conquistei foi o contrário. O que eu conquistei foi o contrário, foi o oposto. Ela pediu para sair. Ela entendeu que eu não queria ela na equipe. Eu fui clara, fui muito clara. Só que não é só a clareza. Você precisa, além da clareza e da transparência, de habilidade. Habilidade para conduzir a conversa, para conduzir o assunto, para conduzir o seu time para trazer resultados, para conduzir o seu time para trabalhar junto, com o mesmo alinhamento, com o mesmo objetivo. Isso é o mais importante. Então, a comunicação clara é o quê? E como você vai fazer isso? Com habilidades desenvolvidas. E desenvolver a habilidade é você ter direcionamento claro e consistente. Eu desenvolvi essa habilidade e desenvolvi errando. Esse exemplo aqui foi o exemplo que eu te trouxe. Eu tive uma orientação, fui lá e falei. Só que eu não entendi o contexto e como eu ia aplicar essa conversa para que ela fosse produtiva e não destrutiva. Percebe? Então, a comunicação clara é essencial. Mas o como você faz isso, usando as habilidades que você precisa ter como gerente, é o que vai fazer diferença para você construir esse respeito ao longo do tempo. Faz sentido? A Tânia colocou aqui, ó, quando não nos posicionamos na hora que é devido, principalmente em situações difíceis, perdemos o respeito. E aí o como você se posiciona é o que vai fazer diferença. Então, saber que é necessário se posicionar, não, já sei que eu preciso me posicionar, eu sou gerente, eu tenho que me posicionar. E tem algumas pessoas que nem posicionam, né? Só que como eu me posiciono é uma linha que vai dividir o respeito e a credibilidade da falta de respeito e da falta de credibilidade. E para se posicionar bem, construindo respeito, você precisa desenvolver habilidades de gerenciamento de pessoas. Você precisa. Então não é só se posicionar, é se posicionar sabendo o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Com intencionalidade, se posicionar com intencionalidade. Eu vou me posicionar. Sim, o que eu vou falar? Como eu vou falar? E qual o resultado que eu quero do que eu vou dizer? E depois eu vou avaliar se eu tive esse resultado ou não. No meu caso, eu queria trazer motivação e engajamento. Eu trouxe foi uma demissão, um pedido de demissão. Percebem como a linha é tênue? Percebe como desenvolver habilidade gerencial é importante? Porque não é só saber o que fazer. Eu já sei que eu tenho que me posicionar, mas é
como eu vou me posicionar e como eu vou desenvolver essas habilidades que eu preciso para que, ao invés de fazer com que a equipe se desligue de mim, né, e não queira estar na empresa, que a equipe queira permanecer e queira assumir esse novo desafio, essa nova responsabilidade, e fazer com que as coisas realmente caminhem para que seja bom para todo mundo dentro da organização e dentro da área, né? Ó, o Charles fez uma pergunta aqui, ó. Como se procede em uma cultura de Fordismo? Uma cultura que manda quem pode e obedece quem tem juízo, Charles? Aí é o posicionamento da liderança, né? Da cultura, de como a empresa acredita, do que é importante para a empresa. Aqui eu estou direcionando para a liderança, para que a liderança não tenha essa postura de Fordismo, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, de comando e controle. O que eu estou dizendo aqui não é para você, né? Vai lá, impõe sua autoridade. Não é isso, porque isso não vai te fazer construir respeito e credibilidade. O que eu estou dizendo é desenvolva habilidades gerenciais para você conduzir o time como precisa. E que mesmo que você precise tomar decisões impopulares e você vai tomar decisões impopulares, certeza que você vai tomar decisões impopulares, a equipe confie que você está tomando a melhor decisão da forma que você pode naquele momento, porque você tem habilidades e você conquistou o respeito e a credibilidade do seu time. É isso que eu estou dizendo, tá? E a questão de ter uma estrutura de Fordismo é que para você não tenha esse tipo de atitude de Fordismo. Agora, se você trabalha em uma empresa que age dessa forma, aí é uma construção de influência para você influenciar esse ambiente para que esse ambiente mude ao longo do tempo. E se você enxergar que não é um ambiente que faz sentido para você, talvez não faça sentido você estar lá. Vão ter muitos lugares com muitas culturas diferentes e você precisa encaixar, precisa acreditar no que a empresa tem hoje se faz sentido para você. Se você trabalha num lugar onde você não acredita na forma como a empresa lida no dia a dia e trabalha no dia a dia, não esteja nesse lugar. Você não precisa estar nesse lugar. Porque o lugar que você está, que você trabalha, você precisa fazer essa escolha diária, né? Todos os dias você escolhe se você quer estar nesse lugar ou não, certo? E você vai construindo isso. Você vê que é possível você influenciar, influencia, vai, continua sendo um exemplo, continua você desenvolvendo as suas habilidades e influenciando esse ambiente para que as pessoas ao seu redor também desenvolvam. Não tem jeito, gente. Quando você tem habilidades desenvolvidas e você está num ambiente, você influencia esse ambiente que você está, você ajuda as pessoas a se desenvolverem também. Quando você desenvolve, quando você cresce, quando você amplia a sua mentalidade, você vai ajudando as pessoas também a ampliarem a mentalidade. Mas se você vê que aquele ambiente realmente não faz sentido para você, não permaneça. Não permaneça nesse ambiente. Para a gente caminhar aqui para o fechamento da nossa live de hoje, finalizando aqui, né, o nosso tema, me conta aqui nos comentários o que você leva da live de hoje, o que fica para você. Só para você saber, para dar um tempinho para você responder aqui no chat, essa live da série de lives Virei Gerente Agora, os Desafios Ocultos que Ninguém Te Conta, acontece todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Eu transmito para o LinkedIn, YouTube e Instagram. Então, onde você puder participar, participa. Se você estiver indo para o trabalho, se você estiver fazendo alguma atividade, entra aqui, participa com a gente, manda um oi, compartilha um pouco da sua vivência, da sua história, para a gente ir ajudando pessoas que estão em posição gerencial e estão iniciantes na posição, que estão há algum tempo, mas que ainda precisam desenvolver habilidades e que não tiveram direcionamento para desenvolver habilidades gerenciais ainda. Então, vamos compartilhando aqui experiência e vivência. Para quem quiser ter mais contato com esse tema, trocar um pouco de experiência comigo, eu fiz um grupo de WhatsApp
onde eu compartilho um pouco mais de experiência e falo também sobre as lives e trago também os links das lives para vocês participarem. É só falar aqui no chat eu quero, que eu te mando o link desse grupo para você participar. Lá você vai ter acesso a mim, né, acesso às informações. Então é um convite especial. Se você quiser participar, trocar mais informações sobre esse tema, entra lá no grupo comigo que a gente vai trocando experiências e eu vou passando mais informações também. Tudo bem? Diz aqui o que você leva da live de hoje. O Charles colocou, sempre tem que ter um equilíbrio. Sempre tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio é tudo. E a mensagem principal que eu quero trazer aqui para você é que é necessário desenvolver habilidades gerenciais para gerir pessoas, gerir processos e gerir resultados. Hoje, a nossa live ela foi direcionada para gerir pessoas. Você não vai conseguir gerenciar bem, ter uma boa posição gerencial, ter respeito e credibilidade, se você não desenvolver habilidades para gerenciar pessoas. Se você não desenvolver habilidades para gerenciar pessoas, você não vai conquistar credibilidade e respeito. Por mais que você tenha conhecimento técnico, por mais que você tenha conhecimento da área, por mais que você tenha domínio da atividade da área, você não vai conseguir conquistar credibilidade e respeito. Essa é a mensagem principal que eu quero te trazer aqui hoje. Foca a sua energia em desenvolver habilidades gerenciais para gerenciar pessoas, processos e resultados. Foca nisso. Foca nisso que você vai ter um bom desenvolvimento gerencial, você vai conquistar respeito e credibilidade e você vai continuar crescendo na sua carreira. E vai se sentir pronto quando surgirem oportunidades para você continuar crescendo na carreira. A Tânia colocou aqui, eu levo que deixar um ambiente saudável para o tempo trazer os problemas é essencial. E o ambiente saudável, essa construção de confiança ao longo do tempo, né? A construção da confiança, ela vem com a atitude consistente que você tem no dia a dia. Muitíssimo obrigada pela companhia, obrigada pela presença, obrigada pelas trocas, obrigada pelos comentários. E o convite permanece, tá? Todas as terças e quintas tem mais um episódio da live Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. É um momento para a gente trocar experiência, trocar vivência. E eu trago aqui o que eu já vivenciei como gerente e trazendo para você também um pouco mais dessa experiência de quem participa aqui, né? Trazendo compartilhamento e vivência, tá bom? Gratidão também, Charles. Nos vemos na quinta-feira, certo? Então, até quinta, às 7h30 da manhã.